só para avisar aí a quem está assistindo a aula de longe, né? São 15 para as 5, a gente começou às 4h10, mas até agora a gente só conversou. Então nós falamos sobre gênero. Fala. Tem um filme que apareceu no cinema aí, de um matemático lá de Cambridge. Ah, é? Esse é o nome dele, dos anos 20, um indiano. Isso. Ah, aquele Ramanui? Como é que é? Ramanui. Ah, é? Ramanui. Tem um filme sobre ele, Esse é? filme está para entrar aí na praça. Ah, entendi. Ele, assim, Isso é legal, isso vale a pena. Esses indianos na Inglaterra são uma figura, vale a pena ver as figuras. Bom, então a gente estava discutindo um pouco sobre gênero, sobre as áreas da física, às vezes a dificuldade de se inserir numa área. Então, ninguém perdeu a aula, a aula mesmo vai começar agora. Né? Então, tá certo. Eu acho que aí são 15 para as 5, a gente pode ir provavelmente até as 6h30 direto. Vamos lá então. Então, o que a gente tinha feito? Né? Na aula passada, nós discutimos em detalhes e chegamos à conclusão que no caso de campos fermiônicos, né, a indicação é que se a gente estiver trabalhando campos fermiônicos, nós ainda estamos trabalhando na física não relativista, na teoria de campos não relativistas. Então, no caso de campos fermiônicos, no caso mais concreto que nós estamos trabalhando, Spin-Meio, né, nós vimos que os lagrangianos devem ser de primeira ordem. Então, lagrangianos de primeira ordem, ou seja, devem depender de derivadas primeiras, então só derivadas, apenas, né? Derivadas, quer dizer, primeira ordem, e linear, né? Quer dizer, primeira ordem e linear, isso é, derivadas primeiras e lineares, em termos lineares, não temos termos quadráticos na velocidade, né? E termos, lineares na velocidade. Isso nós vimos que repercutia na contagem dos graus de liberdade. Na verdade, o que a gente queria, então, quem ditava isso para nós era a contagem de graus de liberdade. Então, isso aqui é uma consequência. A contagem de graus de liberdade, aqui para cá, a contagem de graus de liberdade é que nos indicou que nós deveríamos trabalhar com campos espinoriais, né, campos fermiônicos, e derivadas primeiras. E aí nós tínhamos dados sobre exatamente, já você está com o caderno, onde é que realmente falei? Então nós tínhamos trabalhado dessa forma. Nós tínhamos imaginado um campo fermiônico, tínhamos então colocado essa, vimos porque também apareciam esses is, então a nossa proposta, né, para o lagrangiano, o termo de velocidade seria esse termo aqui, psi-Dagger, derivada temporal de psi, e depois aqui a gente colocou um parâmetro, que era real, colocava aqui I, A, e aí aqui colocamos psi-Dagger, sigma, escalar, gradiente, psi. Então nós fizemos o princípio variacional, tiramos a equação, que a gente seria a equação de Dirac, numa versão não relativística, né? Toda completamente linear, então estou dizendo lá, derivada linear na velocidade e linear nos gradientes, diferentemente do campo escalar, que é quadrático na velocidade, energia cinética 1 meio de mv2, e depois a energia, tinha energia de gradiente, que era gradiente de φ ao quadrado. Aqui não. Aqui nós mostramos na aula passada, então, que esse parâmetro A aqui é real, esse I aqui é puramente imaginário, é unidade imaginária, justamente para poder garantir que esse parâmetro aqui seja real. Nós tínhamos visto que essa ação também era invariante sobre transformações SO3, né? Era invariante segundo SO3. Tínhamos feito a transformação, né? Fizemos aí passo a passo.
transformávamos esse campo, transformávamos isso, aí tinha naquela relação, usamos a relação que as matrizes de SO3 fazendo uma transformação de similaridade, né, das matrizes de Pauli, elas davam para a gente aqui, as matrizes de SO2, né, são as matrizes espinoriais, né, fazendo a transformação de similaridade nas matrizes de Pauli, saía para a gente aqui, R e J, sigma J. Então essa relação aqui era crucial para a gente mostrar que esse lagrangiano é invariante de rotações. E aí, daqui nós chegamos na equação, fizemos um princípio variacional, variamos em relação a psi, separadamente, quer dizer, variamos em relação a psi e obtivemos essa equação aqui, né? Menos i. Então, quando eu variar em relação a psi, eu jogo essa derivada para cá, ficava menos i, ddt, psi dagger. Quando eu variava em relação a psi, eu fazia a mesma coisa aqui, ficava menos i, gradiente do psi dagger, escalar acima, igual a zero. Estou fazendo um ensaio com vocês daquilo que vai ser a equação de Dirac em 4 dimensões. Pois não? Quando a gente estava trabalhando, no caso, com o lagrangiano de segunda ordem nas derivadas, sim, o A tinha que ser negativo, se não me engano, para dar equação de onda, né? Isso. Nesse caso, tanto faz, né? Vamos fazer agora. Vamos ver agora. Provavelmente, o que vai importar vai ser o sinal dele, não vai ser importante. Porque aparece ao quadrado, um módulo que importa. Isso, exatamente. Aí aqui vai ficar IA, tirando o hermitiano conjugado dessa equação, as matrizes de Pauli são hermitianas, então você vai ficar assim, como escalar, gradiente, atuando em si, igual a zero. Então, essa equação aqui, que é o conjugado, quer dizer, quando a gente tira a equação, faz o princípio variacional em relação a psi, a gente ganha essa equação para psi dagger. Mas aí a gente tira o conjugado hermitiano dela e ganha a equação para psi. Se eu fizer direto o princípio variacional em relação a psi dagger, eu vou ganhar exatamente essa equação. Se eu variar em relação a psi dagger, vai ficar I ddt psi mais IA sigma. Então, essa equação que sai daqui, ela é o complexo conjugado, é o conjugado hermitiano dessa equação. Então, basta fazer um princípio variacional só. Bom, então, vamos ver o que a gente viu na aula passada, né? Que essa equação dava para nós a informação da relação de dispersão. A gente queria olhar aqui. Psi é o campo fermiônico. Eu já tinha explicado. É um campo que ele poderia estar descrevendo. Você está falando do campo espinor? Exato, a gente falou. Então, esse campo psi é um campo espinorial, quer dizer, é um espinor que vai descrever um objeto que tem spin meio. Eu estou com uma matriz coluna. Isso, esse psi para nós é um determinado. Esse psi aqui é esse objeto aqui. Psi 1, psi 2, onde? Psi alfa, né? Esse psi alfa é complexo. Então ele tem duas componentes complexas, ele tem 4 componentes reais. Justamente a nossa contagem dos graus de liberdade indicava que para ter 2 graus de liberdade, na verdade, para poder descrever o spin up e o spin down, né? Quer dizer, na verdade, esse psi aqui, ele pode ser escrito desse modo. Na verdade, essa configuração aqui corresponde ao psi up e a parte inferior seria o grau de liberdade correspondente ao spin down. Quer dizer, que é o spin up e que é o spin down, né? Oi, Guga, tudo bem? Fala aí. Então, você pode tirar o gradiente. Presta atenção. Não, só. Não interrompidinho, já falo com você já. Pois não? Que isso, nada. Fala aí. Você pode tirar o gradiente Sim. o que é? Você não estava na aula passada, não? Eu expliquei, mas não tem problema. Vamos voltar. Vamos para voltar. Isso é importante. A gente já teve uma discussão. Alguém me perguntou isso na aula passada. Foi o Gabriel. Mas vamos lá. O que é o gradiente? Só para... Eu estou confundindo a notação. Às vezes eu escrevo o gradiente assim e às vezes eu escrevo o gradiente assim. Então a pergunta do nosso colega. O que é o gradiente de um campo escalar? Um campo espinorial. Então está aqui. Então isso significa que esse meu gradiente do campo espinorial ele tem que ser pensado assim. É um vetor coluna
onde aqui eu vou ter o gradiente do Ψ1 e aqui eu vou ter o gradiente do Ψ2. Aí vocês podem pensar, mas poxa, botar um vetor, numa notação assim, botar um vetor como uma componente de um objeto bidimensional, é como se a gente pensasse, esse aqui é um objeto 6-dimensional. Por quê? Eu estou fazendo um produto direto de duas representações do grupo de rotação. O gradiente se transforma na representação vetorial, tem spin 1. O spinor se transforma na representação meio, ele tem spin meio. A dimensão aqui é 3, a dimensão aqui é 2. Então ele tem que ter 6 componentes. Quem são as 6 componentes? São dx Ψ1, dx Ψ2, dx Ψ3. Dx dy Ψ1, dz Ψ1. Então é o gradiente de Ψ1. Depois, dx Ψ2, dy Ψ2, dz Ψ2. Então isso aqui seria, na prática, se quiser olhar, o que é esse gradiente. Mas vamos ver o seguinte, o que isso aqui está me dizendo? Quando eu escrevo isso aqui, o que eu estou dizendo? Deixa eu apagar isso aqui. Como é que eu tenho que olhar essa equação? Isso é importante. Se não estiver claro, você me fala. Como é que é o nome mesmo? Juan? Miguel. Miguel. Se qualquer coisa me fala aqui. Então, olha só. Então, o que nós estamos escrevendo aqui? Nós estamos escrevendo assim, ó. I, Ψ1, complexo conjugado, Ψ2, complexo conjugado. DDT, Ψ1, DDT, Ψ2. Então, derivada temporal, é a derivada temporal do primeiro. Por que dá duas componentes? Porque a derivada temporal é um escalar. O escalar tem dimensão 1. Então, 1 vezes 2, 2. Tem duas componentes. Mas, vamos lá. Então aqui, Ψ1 estar, Ψ2 estar. Agora aqui, eu tenho essa matriz aqui. O que é sigma escalar gradiente? Vamos pensar assim, ó. Isso aqui é sigma x dx. Vou botar o operador diferencial aqui. Sigma y dy. Sigma z dz. E aqui, Ψ1, Ψ2. Então, esse termo aqui vai ser um vetor coluna. Quem vai ser esse vetor coluna? Vai ser dz Ψ1 mais derivada em x menos i derivada em y atuando em Ψ2. Ou, o outro termo, derivada em x mais i derivada em y atuando no Ψ1 menos dz em Ψ2. Aí agora eu faço o termo completo. Então isso aqui vai ficar IA. Aí vamos ver. Ψ1 estar dz sim mais Ψ1 estar dx, essa derivada dx menos Ψ2 menos i dy Ψ2. Depois aqui mais Ψ2 estar dx Ψ1 mais i dy Ψ1 menos Ψ2 estar dz Ψ2. Então, na verdade, esse lagrangiano tem que ser olhado dessa forma. Quer dizer, todos esses gradientes do campo fermiônico estão automaticamente escritos aqui. Agora, isso aqui sim é uma forma escalar. E aí fica, eu posso tirar. Agora, faz o princípio variacional em relação a Ψ1. Faz o princípio variacional em relação a Ψ2. Faz o princípio variacional em relação a Ψ3. Você vai obter todas essas equações. Só que todas essas equações estão condensadas. Já vou falar para vocês. Quer dizer, quando você fizer o princípio variacional e você ganhar essa equação como nós ganhamos, né? I ddt Ψ mais I, vou tirar esse I agora, já sabe, mais A sigma escalar gradiente Ψ
igual a zero, quer dizer, essa equação aqui, na verdade, é uma equação de duas componentes. Essa aqui é um spin-over. Então, essa equação aqui, nós vamos ter uma equação para o psi1. Vamos tirar a primeira componente dessa equação. Então, vamos escrever essa equação assim. Essa ddt. Bom, não vamos escrever. É tirar essa equação. Quer dizer, quando eu abrir essa equação em duas componentes, eu vou ter uma equação aqui para o psi1 e eu vou ter uma equação para o psi2, que são as mesmas, obviamente, que vão sair aqui. Se eu fizer o princípio variacional, variar em relação a psi1 estar, essa equação aqui, quer dizer, eu vou abrir essa equação e eu vou pegar esse termo aqui, vai ficar psi1 estar, quer dizer, isso aqui tudo vai ficar, deixa eu botar aqui, psi1 estar, ddt do psi1, e já vou lá, tá, Luiz? Psi2 estar, ddt do psi2, mais isso aqui. Aí eu vou variar em relação a psi1 estar. Vou variar aqui e acabou. Então, quando eu variar em relação a psi1 estar, eu vou ter i ddt psi1, que é o que sai daqui. ddt, preciso tirar esse i, né? Estou tirando esse i global. ddt psi1, e quando eu variar em relação a psi1 estar, vai sair o dz psi1, e vai sair dx psi2 menos i dy psi2. Então, o que sai exatamente dessa equação. Porque se nós abrirmos essa equação, escrevermos essa equação, lembrando que esse operador aqui tem essa forma aqui, é um operador, essa forma aqui, é uma matriz cujas entradas são diferenciais, mas essas diferenciais vão estar atuando aqui. Então, ao fazer essa equação, eu vou obter a mesma coisa que se eu fizer aqui, variando em relação ao psi estar e variando em relação ao psi2 estar. É nesse sentido que você tem que entender, tá claro? Certo? Fala aí, ô Luiz Felipe. Dessa forma que você fez agora, isso, que você fez o produto escalar das matrizes com o gradiente do psi, para mim, eu consigo entender, mas eu não consigo ver como isso se conecta com a forma que você escreveu o gradiente do psi sendo só um vetor coluna. O que você pode fazer, tem duas maneiras de você ter isso aqui. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos aproveitando isso aqui. Nós estamos dizendo que essa contração aqui é uma contração escalar. Eu estou pegando. Agora, se você quisesse fazer isso do ponto de vista do vetor, você teria que pensar assim, psi dagger, botar assim, sigma, escalar, d, psi. Então, se nós quisermos pensar que isso aqui é um vetor de 6 componentes, eu vou ter dx, psi1, quer dizer, eu quiser colocar isso aqui na forma, imaginar que o que é isso aqui? Isso aqui é um objeto de dimensão 3 vezes um objeto de dimensão 2, vai estar aquele objeto de dimensão 6. Desse ponto de vista, isso aqui também é um produto tensorial. Então eu teria que pensar, isso aqui tem 3 componentes, então eu vou ter psi dagger com sigma x, psi dagger com sigma y, e psi dagger com sigma z. Então, essa aqui é 2 por 2, isso aqui é 2 por 2, isso aqui é 2 por 2, então isso aqui no fundo vai dar alguma coisa, você vai ter 3 objetos de 2 por 2, você vai ter alguma coisa 6 por 6. Então, você vai conectar alguma coisa 6 por 6 com alguma coisa 6 por 6. Você ia colocar esse objeto aqui sob a forma, algo assim, ó, psi dagger sigma x. Então, você vai colocar, vamos colocar aqui, o que é psi dagger sigma x? É isso aqui, ó, é psi1 estar, psi2 estar, sigma x, 0, 1, 1, 0. Então, isso aqui vai ser, fazendo esse produto aqui, vai ficar, esse vezes esse aqui vai ficar psi2 estar, e esse aqui psi1 estar. Então, você ia ter esse primeiro elemento, é isso aqui. Você vai formar um objeto de 6 componentes. Quem vai ser o outro elemento? Vai ser psi2 estar, vezes i, e aqui menos i, psi1 estar. E depois, quem vai ser o psi dagger sigma z? Vai ser psi1 estar, menos psi2 estar. Desculpa, aqui é certo. Então, eu vou ter esse objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicado por esse objeto. 6, então vai ficar 6 vezes 6, vai dar um estar. Vai dar a mesma coisa. Certo? Você tem que pensar que isso aqui é como se fosse... aqui nós optamos pela solução, quer dizer, tudo dá a mesma coisa. Nós optamos por imaginar primeiro essa representação. Primeiro eu formei
essa matriz aqui. Quer dizer, mantive isso aqui como 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Ao passo que nessa outra representação, imaginei, isso aqui é 6 por 6 e isso aqui é 6 por 6. Então isso aqui é um vetor linha de 6 colunas e isso aqui é um vetor coluna de 6 linhas. É a mesma coisa, certo? Professor, Só que ninguém vai fazer isso. Vamos optar por essa representação, pois não? também posso olhar como, da forma que você tinha escrito, definindo esse produto escalar, como sigma x dx mais sigma y dx, né? Isso. Como derivada em x dos dois elementos do dublete. Isso. E antes, o sigma x aplicado Isso, nesse cara, pode. como na primeira componente. Dá a mesma E coisa. aí as três. E aí eu vou olhando na ordem. Exatamente. Só que eu acho que o que é mais simples de tudo é fazer isso aqui direto. Aí é uma questão de escolha. Muito bem. São do Spinoza, eu não gosto da palavra Spinoza, Tá. eu só estou usando uma matriz. Isso, está usando um vetor complexo de duas componentes. É isso que você está usando. Um vetor complexo de duas componentes. Que se transforma de uma maneira bem definida sobre rotação. Tá vendo? O nome é Spinoza, mas vamos esquecer o nome. O que você está usando é um campo, que é um dublete. Você tem um dublete com duas componentes complexas. Ficando com esse nome, ele já está bom. Tá bom. Porque onde a grande Vou lá. pergunta fala assim, por que o Dira também escolheu o Spinoza, isso. para representar o elétrico, né? Isso. Onde entra isso aqui? Então vamos pensar nisso, vamos voltar às origens lá. Por que se pensou que o Spinoza descreveu? Tá legal, vamos lá. A coisa começa com um cartão, pode começar lá. Então, qual é o significado físico do gradiente de uma Spinoza? Porque você, Isso. por exemplo, tem um gradiente de um campo escalar Isso. associado a um campo vetorial. Isso. Então, também poderia tirar eventualmente um gradiente de um um campo vetor? vetorial? Claro. Nós vamos tirar aqui depois. O que é? O que significa, né? Quer dizer, quando você está tirando o gradiente desse Spinoza, significa que você está pegando cada componente separadamente, quer dizer, você está formando um vetor a partir de cada componente. Quer dizer, o que significa o gradiente de psi1? Significa que você está formando um vetor assim, a derivada em relação a x do psi1, a derivada em relação a x em relação a y do psi1 e a derivada em relação a z do psi1. Ou seja, você está tentando ver que aquele campo complexo psi1, qual é a direção na qual esse campo está tendo crescimento máximo. É a mesma interpretação do gradiente que você faz. O gradiente aponta na direção do crescimento do campo, né? E ele te dá, e ele é ortogonal àquelas linhas chamadas de campo constante, aquelas linhas equipotenciais. É a mesma coisa. É porque a gente está muito viciado lá do cálculo ordinário, do cálculo, tirar gradiente de escalar, dá um vetor. Divergente de vetor, dá escalar. Rotacional de vetor, dá vetor. Mas agora você pode tirar gradiente até de um tensor. Você pode tirar gradiente de um vetor. Eu posso dizer o que seria. Agora, vamos interpretar isso do ponto de vista da análise, da teoria de grupo, da análise tensorial. Quer dizer, quando a gente pensa no gradiente de um escalar, a gente fica tranquilo, porque a gente fala, o gradiente de um escalar é alguma coisa vetorial. Mas eu poderia pensar, quando eu vou atuar como operador diferencial num vetor, que operações que eu posso fazer? Claro, já sabe, eu posso, as operações óbvias, eu posso tirar o produto escalar, que é o divergente, ou posso tirar o produto vetorial, que é o rotacional. Mas esse objeto aqui, na verdade, é cada componente desse atuando nesse. Então, na verdade, esse objeto aqui tem que ser pensado assim, como sendo DI a J. É um objeto com 9 componentes. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou voltar aqui. Depois a gente volta. Isso é importante porque a gente, quando eu também tinha essas dificuldades. Primeira vez que a gente começa a sair dessa zona de costume que a gente tem, gradiente é sempre de um escalar, divergente é sempre. Depois a gente vai tirar rotacional de um tensor, rotacional de um objeto, quer dizer, que tem natureza tensor. O que é? Né? Vamos lá então. Então, só para colocar para vocês. Então, como o nosso colega está colocando, vamos pensar assim: quando eu tenho o operador de gradiente atuando no escalar, teoria de grupo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a representação 1 do grupo SO3 e fazendo um produto tensorial pela representação 0.
1 com zeros e 1. Custo de zero dá sempre custo de 1. Então, o meu resultado é um vetor. Então, o gradiente atuando no escalar vai ter que dar um vetor. Muito bem. E aí a gente já sabe quem é esse vetor. É a componente, a derivada x do φ, a derivada y do φ e a derivada z do φ. Não tem problema. Tensorial. Se eu pegar agora o operador de gradiente, atuar no spinor, como nós acabamos de ver, eu estou pegando a representação 1 e fazendo o produto tensorial pela representação meio. Isso aqui vai dar a representação meio mais a representação 3 meios. Então isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6 componentes. Aqui tem 2 e aqui tem 4. 4 e 2, 6. Então eu tenho um objeto de 6 componentes. Quem é esse objeto de 6 componentes? É essa coisa feia aqui. dx do psi1, dy do psi1, dz do psi1. dx do psi2, dy do psi2, dz do psi2. Está lá, o gradiente de um spinor. Agora vamos atuar com o operador de gradiente. Vou botar. Vamos atuar com o operador de gradiente num vetor. Então vamos ter que fazer isso aqui. Gradiente atuando num vetor. Vamos botar o produto mais genérico, o produto tensorial. Então isso aqui está na representação 1. Isso aqui está na representação 1. Então isso aqui, 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então nós temos aqui 9 componentes. Aqui nós temos 1, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 5. Então eu já sei, quando eu for tirar o gradiente de um vetor, eu vou poder ter um escalar, deve ser a divergência. Vou ter um vetor, deve ser o rotacional. Mas vou ter uma coisa com 5 componentes que a gente nunca usa. Quando a gente faz o cálculo vetorial, a gente geralmente trabalha vetor, a gente pega divergente e rotacional. E a gente está esquecendo aquela componente de spin 2. O que é isso? Vamos ver. Então, quem é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é qualquer derivada atuando em qualquer componente. Tá? É dx do A1, dy do A1, dz do A1, dx do A2, dy do A2, dz do A2, dx do A3, dy do A3, dz do A3. 9 componentes. Então, a gente pode decompor esse objeto em 2 objetos. Parte simétrica mais a parte antissimétrica. Então, no fundo eu fiz isso, eu somei e subtraí essa cabeça. Então, simetrizei e antissimetrizei. Aqui já está claro. Esse objeto aqui é um objeto antissimétrico 3 por 3. Né? Então isso aqui é dx. Então, se é um objeto antissimétrico, é uma matriz antissimétrica 3 por 3. Porque isso aqui é o IJ, né? Varia de 1 a 3. Então isso aqui funciona como uma matriz antissimétrica 3 por 3. Então eu posso escrever isso aqui como sendo IJK e vamos chamar alguma coisa aqui que eu vou chamar de RK. Isso aqui é equivalente a um vetor. Estou botando R de rotacional mesmo. E a gente sabe que justamente esse objeto aqui, ele vai dar para nós a capaésima componente do rotacional de A. Isso aqui vai ser D1 a 2 menos D2 a 1, D2 a 3 menos D3 a 2 e D3 a 1 menos D1 a 3. Então são as 3 componentes do rotacional. Então já identifiquei. Aqui está feito. Tá? Isso aqui é o rotacional de A. Agora, isso aqui é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser escrita como sendo uma matriz simétrica de traço nulo, vamos chamar aqui de S til IJ, mais, é 3 por 3, 1/3 do delta IJ, traço da matriz. O que é o traço da matriz? O traço dessa matriz aqui é pegar DI aí mais DI aí, vai dar 2DI aí sobre 2, que vai dar DI aí. Mas quem é DI aí? É a divergência. Então a divergência do vetor, essa divergência, ela mora no traço dessa matriz aqui. Então isso aqui já está feito. Então isso aqui é a divergência do vetor. Agora, sobrou para nós aqui uma matriz simétrica de traço nulo. Sobrou para nós isso aqui. DI a J mais DJ a I sobre 2
menos 1/3 do ΔJ, divergência de A. E quem é o traço? Quem é essa matriz de traço? Quem é essa matriz aqui? Porque, na verdade, o que eu fiz aqui para pagar isso aqui? O que nós, quando a gente tem uma matriz S e J, né? O que a gente faz aqui? A gente escreve essa matriz aqui como uma matriz simétrica de traço nulo, né? Mais 1/3 do ΔJ do traço de S. Então, quem é essa matriz aqui? Essa matriz aqui é o S e J menos o traço. Então, sobrou esse objeto aqui. Esse objeto aqui, ó, é um objeto que é 3×3, simétrico e de traço zero. Se eu tirar o traço, dá zero. O traço disso aqui come o traço disso aqui. Então, uma matriz simétrica, 3×3, tem 6 componentes, mas se o traço dela é zero, ela tem 5 componentes. Então, vamos escrever 5 componentes dessa matriz. É o que está faltando para nós, é esse objeto. Qual é o objeto de spin 2 que eu posso formar a partir do gradiente e do próprio vetor? No cálculo tensorial, nós damos uma interpretação física a esse objeto e uma interpretação física a esse objeto, mas a gente nunca trabalha com esse. Poderia trabalhar. Por que a gente não define? Por que a gente não faz um cálculo com isso aqui? Então vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui seria DI a J mais DJ a I sobre 2 menos 1/3 traço, né? Que é 1/3 de divergência de A. Então, quem é esse objeto de spin 2? É essa matriz 3×3 simétrica. Então, vamos escrever. Quem é o objeto 1,1? É dx a x mais dx a x sobre 2. Então, dx a x menos 1/3. 1, delta 1 é zero, da divergência de A. Esse é o primeiro elemento. Quem vai ser o elemento da diagonal? O 2, 2. dy a y mais dy a y vai ficar sobre 2. Vai ficar dy a y menos 1/3 da divergência de A. E aqui vai ficar dz a z menos 1/3 da divergência de A. De fato, se a gente tirar o traço dessa matriz, dá zero. Isso, mais isso, dá a divergência. Isso, mais isso, dá menos a divergência. Então, essa matriz tem divergência zero. Quem é o elemento 1, 2? Fora do diagonal, esse elemento não existe. Então, eu vou ter dx a y mais dy a x sobre 2. dx a z mais dy mais dz a x sobre 2. A matriz é simétrica, né? Claro que é dx a y, na verdade vai ser dy a x mais dx a y vai dar a mesma coisa. Então vai ficar elemento 2, 1, vai ficar dy a x, o elemento é 2 mais dx a y sobre 2. dz a x mais dx a z sobre 2. E aqui vai ficar dy a z mais dz a y sobre 2. Aqui vai ficar dz a y mais dy a z sobre 2. Então, esse objeto aqui é o objeto que tem spin 2 que eu posso formar a partir do gradiente do vetor. Tem um sentido tensorial. O que isso pode estar representando? Isso aí não é o divergente, isso aí não é o rotacional. O que isso está medindo para nós? Isso aqui está medindo para nós as variações das componentes nas direções ortogonais. A componente y, isso aqui está medindo a variação em x, isso aqui está medindo a variação em y da componente x. Na verdade, esse tensor aqui, essas componentes fora do tensor, elas teriam um sentido de ser aquilo que a gente interpreta como, ela está medindo uma espécie de um cisalhamento. Quanto o campo varia na direção ortogonal a ele. O rotacional está medindo, quer dizer, a divergência, ela mede quanto o campo está variando ao longo dele mesmo. O rotacional mede quanto o campo está variando na direção transversa. Eu tenho um vetor transverso, mas aqui eu tenho um tensor. Então eu estou medindo todas as tensões. Eu estou medindo a componente y variando na direção x, a componente y variando na direção z. Então essas componentes aqui fora da diagonal,
elas são componentes que estão medindo também uma outra forma do campo variar nas suas componentes ortogonais. Então, isso aqui a gente pode, normalmente no nosso caso, as equações de Maxwell não usam isso. Nas equações de Maxwell a gente usa o divergente e o rotacional, até porque o teorema de Helmholtz, né, ele nos diz que a gente consegue fixar um campo vetorial conhecendo apenas seu divergente e seu rotacional. Por isso que a gente não se preocupa com isso. O teorema de Helmholtz diz para nós que todo campo vetorial, né, pode ser fixado se nós conhecermos, se tivermos uma informação sobre ele, tem uma parte que é o gradiente de um escalar, portanto a parte que tem rotacional zero, e vai ter uma parte que tem divergência zero, que é o rotacional, vamos dizer assim, de um certo vetor x, vamos colocar assim. Então, se a gente tirar a divergência de A é o laplaciano de φ. E se a gente tirar o rotacional de A, eu estou tirando o rotacional do gradiente. O rotacional do gradiente é zero. O rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Só que, como essa operação aqui, ela aceita que eu possa jogar esse x aqui, não é univocamente determinado, esse x aqui pode ser sempre determinado a menos de um gradiente. Se eu jogar qualquer gradiente em cima desse x, o rotacional vai matar. Então, o x e x mais gradiente de uma certa função f vão dar a mesma resposta. Então, eu tenho essa liberdade aqui de poder sempre escolher o divergente de x igual a zero. Então, isso me diz o quê? Quem é φ? Φ é 1 sobre o laplaciano divergente de A. 1 sobre o laplaciano a gente sabe o que é, a função dividindo o laplaciano. E x é menos 1 sobre o laplaciano rotacional de A. Então, quer dizer, conhecendo o divergente e o rotacional, eu, no fundo, conheço o campo. Então, o campo vetorial ele é amarrado pelo seu divergente e pelo seu rotacional. Por isso que a gente não está levando em conta essa componente de spin 2, certo? Mas ela poderia ser interessante em alguns outros casos, certo? Em alguma coisa. Ou não? O cisalhamento desse objeto essa matriz 3x3 são os elementos fora da diagonal. Fora da diagonal. Os dois parâmetros que eu ainda tenho livres medem o quê? Também o cisalhamento ou outra coisa? Eu acho que o rotacional não dá conta desse outro setor, porque você tem um vetor e o tensor de spin 2, né? Esse tensor aqui tem spin 2. Quer dizer, eu acho que esse tensor de spin 2, quer dizer, o vetor está medindo a mudança, né? Você está dando uma mudança na direção ortogonal, mas a gente tem, né? Aqui a gente tem mais informação, porque aqui a gente tem o dx do AY, quer dizer, a gente tem essa componente aqui. Quer dizer, qual é a diferença, né? Quer dizer, o que é isso aqui? Dx a y mais, dx a y mais dy a x. E o outro seria dx a y menos dy a x. Quer dizer, esse objeto aqui, ele está medindo, devido a essa antissimetria aqui, isso aqui deve estar medindo alguma coisa que é, claro, está medindo a variação do y na direção ortogonal x e a variação do x na direção ortogonal y. Mas devido a essa antissimetria aqui, esse objeto aqui, talvez ele dá uma componente na direção z, que é o que a gente sabe, né, que é o que dá o rotacional. Aqui, nós temos mais informação, porque esse objeto aqui é simétrico. Então, esse objeto aqui dá mais informação do que esse. Então, eu também nunca parei para pensar nisso. Vou parar para pensar um pouquinho melhor do que significam esses termos fora da diagonal. É alguma coisa com cisalhamento. Os termos da diagonal você falou que são cisalhamento, mas... Não, da diagonal são rotações divergentes. Fora da diagonal? Fora da diagonal. Os termos da diagonal é que são tem dois parâmetros ainda, porque são divergentes. Pois é. São 5 parâmetros. Você tem aqui e tem aqui. Aqui você tem 5 coisas independentes. Quer dizer, onde estão as 5 coisas independentes? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é porque esse aqui é menos esse, porque o traço é zero. Se o traço é zero, esse último elemento é menos a soma dos dois primeiros. Tá certo? Então os 5 elementos são esses, tá? Isso aí dá um bom termo para esse curso. Pode, eu acho que querer aprofundar isso aí, pode ser até em 2 dimensões, ver isso aí, como é que isso acontece no plano. Dá uma olhada nisso, dá uma pensada nisso.
Dá uma pensada nisso. Porque isso aqui abaixo você chegar a algumas coisas ligadas ao tensor de energia e momento também. Dá uma pensada nisso. Vamos lá. Tirar, por exemplo, o teorema de Gauss, o análogo do teorema de Gauss para esse objeto, o análogo, você tem um teorema de Stokes para esse objeto, que é um objeto que a gente não usa. A gente está jogando fora. Né? Praticidade, não apareceu, mas o que isso aí pode estar medindo de interessante? Né? Quando você estuda, por exemplo, defeitos em sólidos, isso aí deve estar medindo alguma coisa. Se você quiser olhar... Oi? Esse um sobre Laplaciano... É o gradiente, é a função de Green do Laplaciano, que é o que a gente estudou no curso elétrico. Tá. O Guilherme, né? O Luiz Felipe Guilherme. O Guilherme, uma coisa que você pode talvez te ajudar seja você olhar, tem na biblioteca os livros do Kleiner, Rainer Kleiner, que é um livro de teoria de gauge em matéria condensada. Incondensa de máquina, né? Incondensa de máquina, eu acho que é isso mesmo. Gauge Theories em Condensa de máquina. Nesse livro aqui, ele estuda defeitos em cristais. O primeiro volume, ó, ele faz uma parte muito boa, que é o estudo da análise tensorial dos defeitos em cristais. Tipo deslocação, curvatura, torção, tem vários tipos, e ele faz tudo isso com geometria riemanniana. Então, provavelmente nesse livro você vai ter algum insight também sobre essa ideia, essa questão de estudar esse objeto que a gente está falando. Professor, Oi? talvez seja uma pergunta meio sem sentido, mas esse tensor pareceu... Ele completou tanto a informação da variação ortogonal quanto a informação da variação na própria direção. Isso. Porque com aqueles dois outros termos da diagonal, junto com o divergente, você completa as três. Você acha os três. Isso. Então parece meio aleatório ele juntar os dois. Será que não poderia ter uma representação que separasse a variação ortogonal da variação... De uma forma invariante, por variante de rotação, eu acho que não. Eu acho que o único modo, porque você está fazendo... Ali você tem que olhar a teoria de grupo. Você tem 1 vezes 1, dá 0, 1 e 2. Então, o máximo que você pode separar é isso. Qualquer outra coisa, você pode estar trabalhando com representações redutíveis. A maneira mais completa de você quebrar em pedaços irredutíveis é essa, é 0, 1 e 2. Não tem outra maneira. Isso é teoria de grupo, do grupo é só 3, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Só. O que mais que a gente poderia... Bom, então a gente está trabalhando, vamos voltando aqui para a equação que saiu. Então a gente está colocando em forma compacta a nossa equação desse modo aqui. I dt psi mais I A sigma escalar gradiente psi igual a 0. Então a gente viu na aula passada que a gente pode fazer a seguinte operação aqui, né? A gente fez o seguinte, botou esse operador aqui, criou esse operador I dt mais I A sigma escalar gradiente atuando em psi igual a 0. Então isso aqui tá, né? E aí a gente pode pegar esse objeto aqui e aplicar esse operador aqui. Vamos aplicar esse operador externo aqui. I ddt menos I A sigma escalar. Claro que eu escrevo gradiente assim, desculpa aí, mas é gradiente. Então quando a gente aplicar esse operador aqui, quer dizer, essa aqui é a equação de Dirac. Aí eu aplico aquele operador externamente. Aí se eu aplicar esse operador externamente, você vai ficar I ddt, bom, eu tenho I para tudo quanto é canto, é igual a 0, vamos tirar esse aqui, né? Então esse I é global, vai dar um menos 1, que é igual a 0. Então vai ficar D2, dt2. É uma derivada segunda temporal. Aí vai ficar esse termo aqui atuando nesse. Então
Então eu vou ter uma derivada temporal do gradiente. Aqui eu vou ter o mesmo termo, o sinal oposto, gradiente da derivada temporal. Quer dizer, claro, eu estou imaginando que a derivada temporal e o gradiente atuando em si comutam. Né? Posso botar primeiro calcular um, depois o outro. Não estou partindo do pressuposto que esses campos têm derivadas segundas, contínuas, são bem comportadinhos. Né? E aí vai sobrar esse termo aqui, que é menos A2. Agora, nós já tínhamos visto na aula passada, que se eu pegar sigma escalar gradiente e elevar ao quadrado, né, isso aqui é a mesma coisa que sigma IDI, sigma J, dj. Então eu posso botar aqui as duas matrizes sigma e aqui as duas derivadas. Como essas duas derivadas são simétricas, eu vou pegar só a combinação simétrica aqui. Então eu posso substituir tudo isso aqui por sigma I, sigma J, mais sigma J, sigma I, sobre 2, DI, dj. E aí a gente sabe da álgebra das matrizes de Pauli, que isso aqui é 2 delta J. Então isso aqui no final do dia vai dar o Laplaciano. Fez a matriz identidade. Aqui também, eu tenho aqui a matriz identidade, eu não estou escrevendo IDDT, é a matriz identidade. Então, vamos esquecer a identidade. Menos A2, Laplaciano igual a zero. Então, nós podemos imaginar assim, escrever essa equação como sendo 1 sobre A2, D2, DT2, menos Laplaciano, psi igual a zero. Então, eu ganhei uma equação de onda, onde esse parâmetro A, de modo, né, vamos imaginar que esse A aqui representa, né, o módulo da velocidade. Seria algo desse tipo. Então nós ganhamos uma equação de onda. Se a gente faz a análise de Fourier, como a gente já fez também, né, passa isso aqui para o espaço, a nossa análise de Fourier vamos colocar desse modo. Quer dizer, meu campo psi de Px, né, nós vamos fazer a expansão, a expansão de Fourier tanto no tempo, então vai ficar aqui a variável conjugada e a frequência, quanto na parte espacial, variável conjugada ou vetor de onda. Então, isso aqui é a expressão de Fourier, é a representação em integral de Fourier desse campo aqui. Aqui vai entrar a transformada de Fourier do campo, e aqui vai entrar as ondas planas. Né? A gente está expandindo esse campo aqui em ondas planas, cada onda plana tem a sua amplitude diferente. Um peso aqui, né? Então a gente tem um pacote de ondas planas aí. E aí isso aqui está me dando, em termos na representação de Fourier, isso aqui está me dando, vai ficar menos ômega 2 mais K2. Então vai ter um sinal global menos, vai ficar ômega 2 sobre A2 menos módulo de K ao quadrado. Psitil igual a zero. Mas como o psitil não é zero, eu estou pegando, supondo que meu campo é não trivial, portanto a transformada de Fourier dele é não trivial. Então eu ganho essa relação de dispersão. Eu estou ganhando que a minha frequência é módulo de A vezes módulo de A. Então eu tenho uma relação de dispersão linear que reflete justamente o fato das minhas derivadas terem aparecido primeiro. Então, tiramos uma equação de onda, quer dizer, então esse campo psi satisfaz uma equação de onda sem que a gente precise produzir derivadas quadráticas, como a gente tinha feito no caso do campo escalar. Então, o campo fermiônico, né, por isso que a gente pode pegar ele em derivada primeiro. E segundo, que na aula passada também a gente contou os graus de liberdade. Contamos os momentos canônicos e vimos que se o campo fosse, se ele tivesse derivada segunda, a velocidade generalizada seria um grau de liberdade independente. Então, dobraria o número de graus de liberdade. O que a gente espera é que esse campo descreva para nós 2 graus de liberdade. O spin meio para cima e o spin meio para baixo. Os 2 graus de liberdade, as duas polarizações de um spin meio. E não 4 graus de liberdade. Então, era isso que a gente fixou. Muito bem. Então, essa aí já é a equação de Dirac ou é a equação de Pauli? Não, essa em primeira ordem é a equação de Dirac. É uma equação de Dirac não relativística. A equação Dirac para limite não relativístico isso. da equação de... Não, o limite, eu vou fazer agora, o limite não relativístico da equação de Dirac é a equação de Pauli. A equação de Pauli é de segunda ordem na derivada temporal. A equação de Pauli é isso aqui, então, Henrique, é o seguinte, a equação de Pauli é Laplaciano, seria assim, Laplaciano de psi
igual a DDT de psi. A equação de Pauli ela é derivada primeira temporal, mas derivada segunda espacial. Aqui não, aqui é tudo derivada primeira. Derivada temporal primeira e derivada espacial primeira. Por isso que ela é mais no sentido de Dirac. Equação. Só que essa equação de Dirac ela é uma típica equação de Dirac, só que não relativística. Tá? Ela não é relativista porque nós estamos usando o grupo SO3. Nós não estamos mostrando que essa equação é invariante sobre Lorentz, ela é invariante sobre SO3. Depois, quando a gente for estudar o grupo relativístico, sair do SO3 e for para o grupo de Lorentz, aí a gente vai adequar, aí para poder esse mesmo campo descrever uma equação de Dirac genuinamente relativística, o Spinor vai precisar ter 4 componentes, e não 2. Aqui eu estou trabalhando com o Spinor de 2 componentes. Você vai falar dessa equação? Vou. Vamos trabalhar bastante a equação de Dirac. Campo de Dirac. Bom, então, essa equação aqui... então vamos ver o seguinte. A gente dá aula no curso, no caso do campo vetorial... Essa equação, vamos dizer, você já está admitindo, vamos dizer, o elétron, mas não o pósitron. Isso, estou admitindo o elétron, mas não o pósitron. Nós não temos relatividade aqui. Aqui a nossa relação, nós não temos uma relação entre energia e momento, que é 2 igual a P2, C2, mas aqui nós não estamos admitindo o positron, porque para admitir o positron só aparece na versão relativística, que é quando aparecem as chamadas equações, as soluções para energia negativa, que a gente vai interpretar como antipartícula. Aqui não. Tá bom? E o psi é a função de onda do elétron. Nesse caso, psi aqui, não estamos trabalhando com função de onda, ele é um campo. Ele é um campo spinorial. Nós não estamos trabalhando com mecânica quântica aqui. Nós estamos trabalhando com um campo de natureza spinorial. Da mesma forma que eu tenho um campo escalar, que eu tenho um campo elétrico, que eu tenho um campo magnético, eu agora me pergunto, o que seria um campo espinorial? Qual é o sentido de um campo espinorial? O que ele pode estar descrevendo? Ele é um campo complexo. O que ele pode estar descrevendo? Ele se transforma... Oi? A nível clássico, ele descreve A nível, nós estamos colocando um campo, vamos dizer, espinorial clássico, isso, exatamente, é um campo espinorial clássico. No sentido, nós já tínhamos até colocado em uma das primeiras aulas, que ele é uma variável grassmanniana, né? Então a gente está dando um sentido, né? O campo, a função de onda de Dirac, ela é um número complexo, mas o campo de Dirac, aqui o campo clássico, que é um espinorial, as componentes são anticomutantes. Agora, o que o Luiz Felipe está colocando. Tem sentido? Qual é o sentido de um campo espinorial clássico? Nós não esperamos dar um sentido para isso, porque o campo espinorial, o que a gente espera de um campo clássico? Que você possa medir. Para medir o campo diretamente. Você mede um campo escalar, você tira o valor da temperatura, você tira o valor da pressão. Você vai medir um campo vetorial, você mede o campo de velocidade, você mede o campo elétrico, você mede o campo magnético. Mas, o que é medir um spinor? Um spinor é um objeto que, sob uma rotação completa, ele vai em menos ele. Seria a raiz quadrada de um vetor. O que você mede desse campo? Vamos ver. Isso eu queria chamar a atenção agora. Mesmo que você não meça o campo, você pode medir alguma coisa que é construída através do campo. Vamos lá. Então, nós temos isso aqui. A nossa equação é essa aqui. I, vamos esquecer esse I porque ele é global. Nós temos isso aqui, DDT do psi mais A sigma escalar gradiente psi igual a zero. Vamos tirar o conjugado complexo dessa equação aqui. DDT do psi mais A é real para nós, né? Psi gradiente escalar sigma. É a equação conjugada hermitiana dessa. Agora eu vou pegar essa equação aqui, vamos multiplicar psi à esquerda. E vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar pelo psi à direita. Então eu vou ter psi DDT psi mais DDT e vou somar essas duas equações. Essas duas operações aqui. Multiplico a esquerda aqui, multiplico a direita ali, soma a esquerda. Então esse primeiro termo aqui dá para nós DDT, né, do psi.
E esse segundo termo aqui está dando para nós mais A. Então eu vou ter aqui a derivada desse, vezes esse, vezes esse. Então aqui, isso aqui vai ficar mais A, divergência de psi-dagger, sigma, psi, igual a zero. Então nós ganhamos uma equação de continuidade. Da mesma forma que a gente ganhou uma equação de continuidade para o escalar. Então isso aqui está me medindo uma derivada, uma variação de uma grandeza, isso aqui é um escalar. Então nós ganhamos aqui uma equação de continuidade, onde eu vou interpretar, quer dizer, essa grandeza, vou interpretar não, essa grandeza aqui, ela sai como um genuíno escalar. É uma carga, né? Isso, tipo uma densidade, alguma coisa, densidade de alguma coisa, exatamente. E essa grandeza aqui nós já tínhamos feito. Do ponto de vista da teoria de grupos, por uma rotação, esse objeto aqui se transforma como as componentes do vetor. Então a gente tem esse objeto aqui, psi-dagger, sigma, psi. Vou interpretar esse objeto aqui como um vetor J de Tx, construído a partir do espinol. Então, nós temos uma equação de continuidade, quer dizer, se eu integrar essas equações aqui num volume, né? Parece aqui. Então, não vou retomar isso, porque isso a gente já fez. A gente sabe que, do ponto de vista das rotações, isso aqui é um escalar de rotações, isso aqui bota um S-dagger aqui, bota um S aqui, isso aqui gera para nós as matrizes R de rotação no espaço vetorial. Então, isso aqui são as três componentes desse vetor. Então, nós temos um escalar e um vetor que estão ligados por uma equação de continuidade. Integrando isso aqui num volume, toda essa equação aqui num volume espacial, integrando toda essa equação aqui, nesse volume espacial, então nós vamos poder escrever esse aqui, ddt, a integral de uma densidade, que é uma espécie de uma carga, ddt de Q, e aqui vai ficar mais, aqui vai ficar teorema de Gauss, integral de volume da divergência, vai me dar o fluxo, né? Vamos dizer assim, se quiser posso até colocar assim, ddt. Estamos integrando num certo volume, né? Então a gente vai ter integral aqui, nesse volume da densidade. Então, a integral do volume da densidade vai me dar uma certa carga no instante T, que está incluída nesse volume aqui. E aqui a gente vai ter a superfície desse volume V, a superfície que delimita, né? A superfície S que delimita esse volume V. E aí, aqui pelo teorema de Gauss, a gente vai ter o fluxo, né? Dessa corrente aqui. Igual a zero. Então a gente sabe que a gente está tendo uma lei de conservação. Então, agora sim, esse objeto aqui é um escalar. É um objeto mensurável. Esse objeto aqui é um vetor. Então eu consigo, o campo fermiônico, o campo espinorial, ele individualmente não é mensurável. Mas ele é mensurável indiretamente a partir daquelas grandezas bilineares que eu formo a partir dele. Então, a partir de um campo fermiônico, eu formo bilineares, que são tensores legítimos do grupo de rotação. Então, esses objetos aqui, eu não sei o que é esse rho, poderia ser uma carga elétrica, eu tenho que saber o que esse campo está transmitindo. Essa onda de psi, ela carrega o quê? Ela carrega só energia e momento? Ou ela carrega massa? Ou ela carrega carga? Ela carrega spin também? Esse campo tem spin. Você ainda tem que interpretar essa densidade, né? Esse campo poderia ser o campo dos portadores de carga ilusória? Pode. Se for o caso na matéria condensada, esse campo pode estar representando justamente o campo do elétron. Os elétrons de condução, que estão passando pela rede cristalina. Tá? Só para terminar aqui, né? A gente falou que ia parar por volta das 6, né? Então, só uma coisinha. Vamos abrir esse campo aqui, vamos abrir essas grandezas aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que esse campo, ele tenha, né, na verdade, esse campo tem duas componentes.
Vamos interpretar essa componente aqui é o spin para cima, e essa componente aqui é a componente spin para baixo. Por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que se eu atuar com essa matriz sigma z, do psi 1, psi 2, né? Ela vai dar psi 1 menos psi 2. Ou seja, se eu pegar um objeto desse tipo, 1, 0, isso aqui é mais 1, 0. E se eu pegar o 0, 1, isso aqui é menos 0, 1. Ou seja, então, esse vetor aqui é autoestado dessa matriz com alto valor 1, e esse vetor aqui é autoestado dessa matriz com alto valor 2. Então, esse meu campo psi, né, na verdade, ele é expandido assim. Ele é essa componente psi 1, 1, 0, mais o psi 2, 0, 1. Então, se esse aqui, eu sei que é autoestado de sigma z com alto valor 1 e esse com alto valor menos 1, eu vou interpretar que pode ser o grau de liberdade que é projetado, o spin que é projetado em cima do eixo dos eixos. Então, por isso que a gente associa esse cara aqui vai ser a componente de spin para cima e esse cara aqui vai ser a componente de spin para baixo, certo? Então, se a gente adota essa... Deixa eu apagar isso aqui. Vai ter. Então a gente está vendo isso. Bom, vamos escrever primeiro quem é o nosso rho. Então o nosso rho é psi dagger psi. Então é psi AP. Está? Psi AP. Vai. Não. Está? Psi não. Vamos ver quem é o J. O J é psi AP. Está? Então, vou pegar a matriz, J1, Jx. Isso aqui é 0, 1, 1. A gente vai ter o seguinte, então isso aqui vai ficar. Isso aqui vai dar para nós psilon. O JY é só botar aqui menos I e aqui colocar I. Vou botar um JY, né? Então vou ficar menos I aqui e aqui. O JY vai ficar. Então esse aqui é o JX. Né? O JX. O JY vai ficar menos I. Psi A está. Depois eu componente C. Então essa é a nossa equação, né? Ela está dando para nós essa equação de coisa. Ela está dando essa equação de continuidade, né? E a nossa equação de campo, ela está dizendo, vamos voltar aqui a equação de Dirac, como ela estava escrita, que era DDT, DDT, psilon. E aí aqui nós tínhamos mais a matriz, né? Vou voltar aqui.
pegar só a primeira. Então a primeira equação está me dizendo o seguinte, ó. Como é que a variação desse campo aqui, né, ele vai estar medindo, quer dizer, se eu não DZ, mas aí a gente vai ter essa componente aqui, dx, menos dy, somando aqui. Então, quer dizer, eu tenho um transporte dessa grandeza aqui. O que essa grandeza aqui deve estar me. Ó, isso aqui faz o papel de uma densidade. Nós já vimos no caso do campo escalar que isso aqui é uma grandeza positiva definida. Então, isso aqui é como se fosse uma densidade de spins up e aqui uma densidade de spins down. A gente pode trabalhar isso. Então, minha equação de continuidade, né, ela está me dizendo que eu estou pegando a densidade total de spin, mas eu tenho uma densidade de spins up e uma densidade de spins down. E essa equação de continuidade, né, ela está me relacionando essa densidade com a divergência dessa corrente. Fica como exercício para vocês fazer a seguinte equação. Derivarem isso aqui. Derivarem o DDT do J. O que vai ser o DDT do J? Vai ser o DDT psidágia sigma mais psidágia sigma DDT do psi. Agora, a gente sabe isso aqui. Então vamos escrever essa equação, quer dizer, vamos escrever, vamos fazer essa equação, componente, valeria a pena, como podemos fazer? Sim, poderia ser. Porque agora eu sei quem é isso aqui. A equação de Dirac me diz quem é isso aqui. Eu vou escrever isso aqui, quem é DDT do psidágia. A nossa equação é isso aqui, ó, DDT do psidágia mais a gradiente do psidágia escalar sigma é igual a zero. Então eu sei quem é isso aqui. Eu vou usar essa equação de Dirac para expressar o DDT do psidágia em função do gradiente do psi. Tá? E vou usar a equação de Dirac original para expressar também. Quem é DDT do psi? É menos a sigma escalar gradiente psi. Então a gente vai ter uma equação aqui que vai ter esse sigma, vai ter esse pedaço aqui. E aí vocês vão ter que usar duas coisas que nós já aprendemos aqui no curso. Primeiro é arranjamento de filas. Nós já estudamos aqui. E eu quero ver o que dá isso aqui, para vocês interpretarem isso aqui. Agora, aqui nós estamos falando da uma equação de continuidade para densidade. Agora nós estamos pegando uma equação de continuidade. O que é essa equação? O que esse J está me dizendo? O que é, né? Na verdade, o que é tirar a derivada disso aqui? Essa corrente aqui. Essa corrente aqui pode estar, ela está medindo o que para nós? No espaço dos momentos, se a gente olhar para essa corrente aqui no espaço de Fourier, ela vai ficar psidágia, vai ficar um momento, psidágia, psitil. É a transformada de Fourier desse objeto. Então ela está medindo, isso aqui é um fluxo de momento. E isso aqui é uma certa densidade. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma densidade de massa. Então, massa vezes velocidade dá momento. Então, isso aqui está com cara de ser, pode ter uma interpretação de um momento. Então, se eu tiro a derivada temporal de um momento, a variação temporal do momento deve ser alguma coisa ligada à força. Então, talvez essa equação, se eu for trabalhar essa equação, eu vá ter uma equação de tipo força. A variação do momento está ligada à força. Então, eu vou estar lendo qual é a densidade de força que esse campo transfere. Então, eu queria que vocês fizessem esse trabalho, essa tarefa, para vocês interpretarem esse resultado. Então, isso aqui é uma tarefa meramente, por enquanto, algébrica, né? Quer dizer, só pegar. Nós tiramos essa equação de continuidade e tiramos esse objeto. Agora vamos tirar a derivada temporal desse objeto. O que a gente espera? A gente ainda não interpretou. Esse J aí, por exemplo, pode ser um fluxo de spin. Então eu teria E aí, o que vai ser a derivada temporal desse fluxo de spin? Deve ser algum tipo de torque, algum tipo de densidade de torque. Então eu queria que vocês interpretassem. Isso porque o campo está livre. É interessante a interação eletromagnética aqui. Fala. Eu já estava percebendo ali, quando você
colocou na forma de componente da corrente, já parece que ela tem um mix, parece. Não sei se eu estou falando, tem um mix de spin aí. Tem, exatamente, isso que é interessante. Esses spins se acoplam. A equação de Dirac, essa equação que ela faz, ela não dá duas equações desacopladas, ela justamente acopla o spin up com o spin down. É esse que é o jogo. Tá certo? Deixa eu deixar mais uma... E aí, o que eu posso esperar desse acoplamento aí? Eu posso esperar que esse spin pode flipar ao longo do tempo ou alguma coisa do tipo? Ou estou falando besteira? Nessa equação você não está falando besteira, não. A sua pergunta é muito sensata, mas a resposta vai ser a tarefa. Tá? Fazer a seguinte coisa. Historicamente, o Dirac estudou essa situação? Não essa aqui, ele já foi para a equação relativista. Dirac, quando ele fez exatamente isso que nós estamos fazendo, mas não com um grupo SO3, com um grupo de Lorentz. O que eu estou fazendo com vocês é um toy molder. Estou falando com vocês um exercício que vai, para vocês verem que as ideias da equação de Dirac, elas já podem ser vistas, porque muitas vezes a gente já estuda a equação de Dirac relativística. E aí a gente incorpora muito a ideia de que tudo aquilo só vale relativisticamente. Eu estou dizendo que não. Eu posso introduzir um análogo da equação de Dirac para o grupo SO3. Só é uma equação espinorial, só que ela não é relativística. Mas é uma equação espinorial que está ligada ao grupo galileano, ao grupo SO3. Mas ela tem as mesmas características da equação de Dirac, mas não vai ter as mesmas interpretações. A solução de energia negativa a gente não tem aqui. Então, por exemplo, essa equação é uma equação que deveria ser comparada à equação de Pauli. Só que a equação de Pauli, essa equação aqui, como você observa, ela é uma equação completamente linear em tudo. A equação de Pauli, não, como eu mostrei, a equação de Pauli ela é quadrática na derivada segunda. Então a equação de Pauli é a aproximação não relativística da equação de Dirac. Essa equação não é a aproximação não relativística da equação de Dirac. Essa equação é uma equação à parte. É uma equação linear nas derivadas, que vale para o grupo SO3. Mas a equação de Dirac não relativística não se reduz a isso. Quando você faz a redução, a equação de Dirac relativista, ela vai ter uma derivada temporal e vai ser também primeira derivada espacial. Vai ser exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Só que a diferença vai ser que o teu spinor vai ter 4 componentes. Ele vai ter um spinor aqui de 2 componentes e um spinor aqui de 2 componentes. Ele vai ter 4 componentes. É como se tivesse aqui um spinor psi1, psi2 e aqui ele vai ter um spinor, vai ter um psi3, psi4. Então esse cara aqui vai ser um spinor, vamos dizer, psi, e esse cara aqui vai ser um spinor qui. Então, a equação de Dirac ela é feita para esse objeto quadridimensional. Quando você tem esse objeto quadridimensional e a equação de Dirac, e aí você se restringe a regimes de velocidade muito menores do que c, o que significa velocidade muito menor do que c? A velocidade significa que você estaria pegando derivada temporal do campo, né? Derivada temporal pequena, uma velocidade muito pequena. Então, aí você vai ganhar a equação de Pauli, mas aí a equação de Pauli ela vai sair com a derivada temporal primeira, mas com derivada espacial segunda, para esse psi aqui. A equação de Pauli, na equação de Dirac não relativista, esse objeto some, que a gente vai mostrar que esse objeto é de ordem V sobre C do objeto superior. Então, na aproximação de baixas velocidades, V é muito menor do que C, esse termo some. E aí você ganha uma equação de 2 componentes, de um ferro de 2 componentes, que é psi. Só que a equação tem DDT e Laplaciano. Então, se a gente quiser escrever o que vai ser a equação, o análogo da equação de Pauli, para nós, desse exercício que nós estamos fazendo com SO3, quer dizer, vamos botar isso aqui é um Dirac entre aspas, né? Vamos colocar aqui, é um Dirac SO3. Isso que nós estamos fazendo. O que é o Dirac SO3? O Dirac SO3 é isso aqui. É esse lagrangiano que nós estamos escrevendo. I psi dagger, DDT psi, mais I, nosso A, psi dagger, sigma, escalar, gradiente psi. Isso aqui é o Dirac SO3. Agora, o que é o Pauli? Pauli é o Dirac
SO13, é o Dirac relativista, é o Dirac SO3, no regime V muito menor do que C. Então isso vai ser o Pauli. Então quem vai ser o lagrangiano tipo Pauli para nós? Se eu quiser fazer Pauli, vai ser isso aqui. Vai ser I, psilagre, DDT psi. E aqui vai aparecer menos, vou botar aqui mais, depois a gente acerta, mais A, gradiente, do psilagre, então vou lá, escalar, gradiente do psi. Então essa parte aqui, ela se comporta, então se a gente, vamos lá, se a gente fizer o princípio variacional para o psilagre, isso aqui vai ficar I DDT psi, mais A. Aí quando eu faço o princípio variacional, esse gradiente vem para cá, a gente faz a integração por parte, vai ficar menos A, Laplaciano do psi, igual a zero. Então isso aqui é o Pauli. Então essa equação para nós, ela não é Pauli, porque a nossa equação que saiu daqui, saiu linear e gradiente. Quer dizer, a nossa equação de campo desse lagrangiano, que eu estou colocando lá, Dirac entre aspas, né? Ele é DDT psi mais A sigma gradiente psi igual a zero. Então está aqui, a diferença está aqui. Eu espero não estar confundindo vocês, porque eu estou dando. Então, é lembrar o seguinte, que o Dirac que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo uma simulação, um toy model de Dirac, no caso SO3, que não é a mesma coisa que Pauli. Pauli é a redução, quer dizer, seria aquilo não relativista do Dirac, mas nesse contexto, Pauli é isso. A relação de dispersão para Pauli está aqui, a frequência proporcional a capa 2. Para Dirac é diferente, é ômega capa. A relação de dispersão é linear no momento. Aqui a relação de dispersão é quadrática no momento. No caso do grafeno, por exemplo, a equação de Dirac que vai aplicar no grafeno é essa aqui. Então essa equação, e onde esse A aqui é a velocidade chamada velocidade de Fermi. É a velocidade dos elétrons, né? Na superfície, é a velocidade característica daquela superfície de Fermi. Então, essa equação aqui é uma equação que dá uma relação de dispersão linear, que é o que acontece no grafeno. A relação de dispersão para os elétrons no grafeno é uma relação de dispersão linear. Por isso que o grafeno ressuscitou toda a questão da equação de Dirac, mesmo que ele não seja relativístico. O grafeno é um material, né, é um material da matéria condensada, ele não é um material de elétrons a altas velocidades. Os elétrons do grafeno têm velocidade C sobre 300. Então, vamos lá, é um caso não relativístico. Então, mas lá, a relação de dispersão é linear. O que é importante no grafeno é que a relação de dispersão, frequência, vetor de onda, é linear. E aí você é obrigado a escrever uma equação que seja tipo Dirac, ela é toda linear. E essa relação aqui, essa equação aqui, ela dá essa relação de dispersão, a menos do fator A. Mas essa equação aqui dá essa relação de dispersão. Então, no grafeno, mesmo que os elétrons não sejam relativísticos, eles não seguem a equação de Pauli. Eles seguem uma equação tipo Dirac, não relativista. É aquilo que eu estou dando para vocês. Se vocês pegarem paper de grafeno, é aquela equação, não Pauli. Mas aqui não vem atenção, o grafeno seria mais para mulheres. Por quê? Porque o carbono é feminino? Não ter esse pinto de grafite, seu batom é de grafite ou é de morango, né? De cereja. Se eu quero estudar um elétron, só com spin rápido e tal, se eu quero estudar isso, né? Sim. Não tem nada elétron composto. Não. Entendeu? Eu vou e estudo como está sendo estudado aqui. Aqui qual? Aqui com essa 3. Tá, começa a 3, certo. Entendeu? Assim, Aí, Dória, vamos colocar uma questão mais fenomenológica. Depende. Você quer estudar o elétron espinhado e tal. Perfeito. Agora, você tem que dizer uma coisa nova. Isso como é que se diz? Não é suficiente para descrever completamente a tua física. Você quer descrever, você está descrevendo elétrons com espinhado não. Perfeito. Mas,
as relações de dispersão dessas excitações eletrônicas, elas são lineares do vetor de onda ou são quadráticas? A relação de dispersão é ômega igual a K2 ou ômega igual a K? Isso é fundamental, porque é isso que vai te dizer qual é a equação que você tem que usar. Você botou dois modelos. Então, se você vai trabalhar modelo de metais, se você dá metais normais, matéria condensada, todo mundo que estuda estado sólido, lá numa das estruturas da matéria, você vai usar aquilo lá, ômega K2. Relação de dispersão é energia cinética, é momento ao quadrado sobre você usou a aula passada, outro modelo, também tinha não linear na dispersão. Isso. Então, você tem as duas soluções. Mas você está usando, eu só estou querendo, a minha pergunta é o seguinte, até que ponto eu tenho que ser forçado a andar com o elétron junto com o pósito, ou até que ponto eu dizer, não, eu estou com o elétron aqui, fazendo o pósito, posso ter uma relação de dispersão do tipo do outro, mas só estou o elétron você vai ser forçado. Eu peguei a experiência de Stern Gerlach, tá? E ali eu vi que, digamos, ter espinhato e tal, eu tenho que estudar o elétron dessa maneira. Agora, dele outra pessoa, não, você é obrigado a estudar o elétron junto com o pósito. Então, que eu vou dizer, no caso do Paulo, certo? Ele introduziu o pósito. Então, vou dizer, no caso aqui, você está dando uma coisa muito mais difícil. Você está apenas dizendo, o Paulo é uma coisa mais simples do que uma crescer da equação do dia. O que a gente pode perguntar? A discussão não é. A discussão é o seguinte, o elétron é suficiente, eu tenho que ter uma equação para ele, ou tenho que ter uma equação do elétron casada com o pósito. E essa aqui, ela satisfaz. O elétron up-down. Agora, se você, vamos dizer, é mulher baixo ou o suficiente para botar o pósito junto, é uma viagem maior. Sim. Só isso tudo. Então você é obrigado. Você só vai ser obrigado a carregar o pósito junto se você tiver relatividade especial. Se você tiver o grupo de Lorentz, aquela primeira